Eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Vamos falar informações, torcedor, sobre o jogo entre Santa Cruz e 13 neste domingo na Arena de Pernambuco. Vamos falar também algumas coisas da entrevista coletiva, né, de ontem, tanto do Marcelo Cabo quanto do Irã Barbosa, do Alexandre Calil, e vamos dar também alguma opinião, vamos dar algumas opiniões. E também, torcedor, tem o trecho da entrevista coletiva do Marcelo Cabo, do Alexandre Calil e do Irã Barbosa. Fica com a gente até o final do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. A gente agradece a todo mundo, torcedor, que esteve com a gente ontem nas Repúblicas Independentes do Arruda, na live aqui, tá? Chegamos no Arruda ontem por volta de 12h30, 1h da tarde, e ficamos de plantão a tarde inteira. Para quê? Para trazer informações para você, torcedor do Santa. E o que a gente fez, a gente agradece a todo mundo. Fomos o primeiro canal e a primeira página, né, aqui o Cash Coral, a divulgar a chegada dos investidores. A gente chegou, a gente fez o vídeo, eles descendo da van, Alexandre Calil, Irã Barbosa, Marcos Bittar, Alexandre Kubitschek, o Pedro Henriques. Então, a gente fez toda essa filmagem, divulgamos nas nossas redes sociais, postamos no nosso canal do YouTube. Depois a gente fez a coletiva com o treinador Marcelo Cabo, fizemos 2 perguntas. Uma dessas perguntas, torcedor, foi sobre salário e o Marcelo Cabo vai falar aqui para vocês assistirem. Depois fizemos a coletiva ao vivo dos investidores da SAF, com o presidente Bruno Rodrigues e o Alexandre Calil. Chegou uma hora, um determinado momento, por muitos minutos da entrevista, né? Foi cerca de 50 minutos. A gente teve aqui 2.500 pessoas assistindo ao vivo no Cash Coral. Ou seja, a gente agradece, né? E a gente fez esse trabalho para deixar você, torcedor, bem informado. Porque você, torcedor do Santa, merece sim estar bem informado com tudo que vem acontecendo nas Repúblicas Independentes do Arruda. Mas sem mais delongas, torcedor, vamos embora. Vamos ao que interessa, né? Sobre o jogo deste domingo, Santa Cruz tem 6 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. O que quer dizer, se esses jogadores entrarem em campo amanhã e tomarem o 3º cartão, eles não jogam o primeiro jogo do mata-mata. A gente fez um esboço aqui, torcedor, do time que, se todo mundo tivesse ok, seria esse que iria estar escalado. Ó. Tá aqui. A dúvida no gol entre Rock Kennedy e Felipe Alves. Eu acho que vai Rock Kennedy, pelo que a gente ouviu nas Repúblicas Independentes do Arruda lá ontem. Eu acho que vai o Rock Kennedy. Na lateral direita vai Yuri Ferraz. A dupla de zaga Matheus Vinícius e Eurico. E o lateral esquerdo Rodrigues, Natan ou o Vinícius Silva. Mas eu acho que vai o Natan. Balotelli tem 2 cartões amarelos. Dúvida também, né? Sobre essa questão, o Gabriel Galhardo e o William Júnior. No ataque, Tiaguinho tem 2 cartões amarelos, Giovani tem 2 cartões amarelos e o Thiago Galhardo. Ou seja, o Marcelo Cabo ele deve fazer muitas modificações. Mas quem entrar, torcedor, tem a obrigação de correr, fazer um jogo bom acima de tudo e vencer o jogo, tá? Eu acho que o Santa Cruz precisa vencer o 13. O 13 vem desmotivado, sem aspirar nada no campeonato, já desclassificado. E aí também é chance para os jogadores que irão entrar mostrar serviço. Se você me perguntar se eu escalaria os jogadores que estão com 2 cartões, eu não escalaria nenhum. Porque o time do Santa é uma folha de 1.200.000. Não é possível que no banco de reserva não tenha ninguém para suprir a ausência desses titulares e ganhar de um 13, jogam de um time do 13 que já está sem chances no campeonato. Se fosse um jogo decisivo, precisando o Santa Cruz ganhar, aí sim, o Santa Cruz teria que colocar esses jogadores. Mas
Precisa ganhar? Precisa, torcedor, mas já está classificado. Eu acredito que a motivação para os jogadores que vão entrar, que devem entrar, deva ser maior, até para dizer para o treinador Marcelo Cabo que tem condições de estar no time titular, porque esse time oscilou demais. Então, eu não escalaria nenhum deles que estivesse com esses cartões amarelos. Em uma situação do jogo, né? Se fosse preciso, aí sim. Mas, caso contrário, eu não escalaria, torcedor. Outra coisa, Irã Barbosa convocou a torcida, tá? Ele fez a convocação. Ou seja, é um investidor que está convocando o torcedor para chegar em grande número na Arena de Pernambuco, porque ele quer ver o Calil, né? Ele quer mostrar ao Calil a força da torcida do Santa. E o Calil já falou ontem, a maior torcida de Pernambuco. Ou seja, o Calil sabe, né, que o Santa Cruz é o time do povo. A gente vai trazer esse trecho do Irã. Vamos trazer também a palavra do Marcelo Cabo, como a gente perguntou sobre salários atrasados. E o Marcelo Cabo foi bem claro, torcedor. O Marcelo Cabo disse, ó, tem 35 atletas, eu não estou na cabeça de todo mundo. E aí possa ser que algum jogador, isso abale sim essa questão de salários atrasados. E o meu questionamento, torcedor, o Irã Barbosa ontem falou, né, que os salários vão ser pagos, o dinheiro já está na conta do Santa. Mas não é o DIP não, tá? O que é DIP? É um adiantamento que a SAF depositou na justiça para o juiz liberar, mas a justiça não liberou. E o que é que eles fizeram? Deixou esse dinheiro lá na justiça e fizeram um aporte por fora. Já está na conta do Santa. E a minha pergunta, torcedor, por que esse aporte não foi feito antes? O Santa Cruz, o Marcelo Cabo foi bem claro que isso pode influenciar sim salários atrasados. O Santa Cruz só venceu um jogo nesse retorno. E aí, possa ser que tenha sido salários atrasados. Por que não foi feito esse aporte antes? Por qual motivo? Se estava travado na justiça, aportava esse dinheiro lá atrás, talvez o Santa Cruz hoje tivesse líder do campeonato. O Marcelo Cabo falou sobre essa questão de salários atrasados que influencia. E o Calil foi bem claro. No futebol tem algumas coisas que tem que ser respeitadas. Salário em dia, hierarquia e respeito. Acabou-se. Talvez não tenha sido o Alexandre Calil que tinha pedido, ó, paga o salário dos jogadores aí, se quer ver a bola na casinha, como disse o Calil, né? Tem que estar com o salário em dia. Por que isso não foi feito antes? Isso é uma pergunta que deixa no ar aí, né? E depois, né, alguém responda aí e tal, mas o que importa, né, antes tarde do que nunca esse dinheiro chegou e chega também numa reta decisiva. E aí os salários vão ser pagos na segunda-feira. Aí perguntam, né, por que não vai ser pago na sexta? Por que não pagou na sexta? Porque esse dinheiro chegou na conta depois de 4 da tarde e se fosse fazer pagamentos, não iriam conseguir pagar todo mundo. Ia ficar um atleta em dia, outro atleta não. Aí para não ter nenhum problema, vão pagar todo mundo na segunda-feira a partir de 8 horas da manhã, torcedor. Você vai para a Arena de Pernambuco, é bom ir para apoiar o Santa Cruz nessa reta decisiva, nessa reta final. O Santa Cruz está a 7 jogos do acesso, torcedor. Esse jogo contra o 13 e tem mais 6, queira Deus que o Santa Cruz chegue até a final do Campeonato Brasileiro da Série D. Deixa teu comentário aqui, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Santa Cruz vai reforçado nos bastidores com a presença do Calil e todos os investidores da SAF e também o Ariel, mas o Ariel não joga, tá? Tá regularizado, um trabalho muito bem feito da supervisão do Santa, né? Do Eloy Bione, do Felipe Bezerra que é competentíssimo, ele que tratou, né? O Ariel chegou às 14 horas da quinta-feira, com 24 horas o atleta já estava no bid. Tinha feito muito tempo, nos últimos anos aí, torcedor, nos últimos 4, 5 anos aí, Santa Cruz vem dando um show aí nessa questão de regularizações aí, tá? Antigamente passava 2, 3, 4 dias para regularizar um atleta. Hoje não. Chegou na mão de Felipe Bezerra e do Eloy Bione, os caras botam no bid na maior rapidez. Então, parabéns aí à supervisão do Santa Cruz Futebol Clube. Deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Forte abraço, lugar de tricolor neste domingo na Arena de Pernambuco para apoiar Santa Cruz e 13. Falou! O senhor já está no futebol há muito tempo,
O senhor sempre deve ter ouvido falar, lógico que já ouviu, né? Quando um time ele cai de rendimento, a primeira coisa que se vem na cabeça, o torcedor começa a falar, é sobre salários. Recentemente foi noticiado que o Santa Cruz está com salários atrasados, mas o presidente estabeleceu um cronograma e a priori foi informado que está sendo cumprido. Como é que está essa questão de bastidores? Dinheiro influencia, não influencia? Como é que está o grupo do Marcelo Cabo e os jogadores sobre essa questão? Diego, tudo que o presidente, já falei aqui anteriormente, tudo que o presidente combinou em termos de cronograma, em termos de data, ele cumpriu, né? O salário sim atrasou, isso aí vocês todos sabem, a gente não vai. Mas tudo que o presidente chegou na nossa frente e deu um cronograma, ele cumpriu, correto? Agora, se você, que são 35 atletas, cada um tem sua individualidade. Eu já dei até um exemplo uma vez aqui, né? O cara às vezes tem, são várias gamas diferentes. Um está com a prestação do seu carro atrasado, o outro está do leasing do helicóptero. Cada um está com a dificuldade de pagar seu aluguel, o outro da prestação da sua mansão. Então, cada um tem o seu contexto. E eu entendo que, não coletivamente, mas individualmente, isso vai interferir. Porque às vezes o cara chega aqui para trabalhar, estou com a prestação atrasada, estou com isso atrasado. A semana dele talvez possa ser interferida pela questão individual de cada um. Mas isso tem sido trabalhado internamente por mim e por quem de direito, que a gente tem essas conversas individuais, coletivas, certo? Para que isso não interfira no coletivo. Mas eu dizer para você que não possa estar interferido individualmente a um número de atletas, seja 1, 2, 3, 4, 5, pode ser que esteja interferido, entendeu? Mas a gente tem que entender que tudo que foi planejado e com o cronograma do presidente foi cumprido. E a gente precisa coletivamente ter um foco só, que é o foco do acesso. Várias outras vezes. Queria aproveitar antes de passar a mensagem para ele, para mandar uma mensagem para a torcida. O Alexandre vai com a gente domingo no estádio. Eu queria que vocês enchessem o estádio para que ele possa ver o que eu vi no primeiro jogo que eu estive aqui, quando foi Santa Cruz 1, Sport 0, para que ele possa sentir aquela mesma energia e ver aquela torcida que é literalmente apaixonante. No mais, eu queria de novo agradecer, presidente Bruno, dizer que a nível de Cobra Coral, eu acredito que nós voltamos de maneira forte para dentro dos trilhos de Cobra Coral. Eu acredito que nós voltamos de maneira forte para dentro dos trilhos, junto à presidência, junto ao conselho. Eu acredito que a última semana desenvolveu de forma fantástica. Se não fosse esse desenvolvimento, eu acho que eu sequer conseguiria trazer o Alexandre Calil aqui hoje, que é um homem que vem para fazer as coisas acontecerem. E eu queria só deixar mais uma última história antes de passar o microfone para ele, mas dizer que eu lembro muito da apresentação do Ronaldinho Gaúcho, quando eu, atleticano, via na TV, todo mundo na imprensa perguntar o que o Ronaldinho Gaúcho estava indo fazer no Atlético. E eu lembro do Alexandre falando assim, olha, se não fosse o Ronaldinho aqui, tem 3 helicópteros rodando o CT. E aquilo, na época, me marcou como uma mudança de patamar. Hoje eu tive o privilégio de ver isso dentro de um avião. Na hora que a gente pousou, e eu vi o tanto de mensagem que o Alexandre Calil recebeu, de empresários do mundo inteiro, de pessoas ligadas ao futebol em todos os níveis, se propondo a ajudar esse projeto, via uma pessoa que eles sabem, conhecem e que podem atestar pela seriedade. Então, assim, eu acho que é outro momento. Óbvio que essa SAF, ela é uma SAF que, saindo do papel, nós vamos passar por muita dificuldade, gente. Nós vamos ainda ter muitas provações. A gente vai entrar basicamente em um momento em que o clube não vai estar tendo receita, porque vai ter terminado o campeonato, mas eu acho que é importante que a gente tenha dado esse passo hoje, para voltar o time na confiança que ele tinha antes de todos esses problemas de bastidores, e agora com a confiança de que as coisas vão dar certo,
Porque se eu não acreditasse nisso piamente, eu, Alexandre, todos nós investidores, não estaríamos aqui hoje. Então, obrigado, Bruno, obrigado, Vitinho, obrigado a todos que ajudaram nessa comunicação nas últimas semanas. E se Deus quiser, agora a gente vai para um caminho de união total, terminar essa SAF, tirar ela do papel e, se Deus quiser, levantar a taça da Série D. Igual o Alexandre falou. O Alexandre me falou isso no avião. Falou assim, Irã, futebol tem uma coisa. Se você fizer tudo certo, você tem uma chance. Se vai dar certo ou se não vai, é outra coisa. Mas então, a gente caminha aqui hoje para poder fazer tudo certo, com a esperança de que aqueles jogadores que estão lá vão pegar e vão colocar a bola dentro da casinha. A sorte vai ajudar a gente. Eu já vi a gente ganhando uma Libertadores do atacante do Olímpia escorregando depois de ter passado pelo goleiro. Então a gente sabe que esse fator pesa e eu queria agradecer. Então, em nome de todos da Coral Participações, obrigado, Alexandre Calil. Obrigado por estar aqui hoje. Pergunta para um dos três da mesa, tá bom? Diego Gondim, do Cash Coral. Boa tarde, Airão, presidente Bruno Rodrigues. Ao Calil, seja bem-vindo aqui em Recife. Você vai estar contribuindo com o clube mais popular do estado de Pernambuco. De popularidade você conhece lá do Atlético Mineiro, que também não é diferente, tá? Eu queria saber, basicamente, o que é que vai ser feito com a sua ajuda sobre o principal departamento do Santa Cruz, que é o futebol, que ao longo dos anos ele foi deteriorado, como você sabe já, a história do Santa Cruz. Obrigado, boa tarde. Olha, o que vai ser feito agora, eu acho muito difícil, porque eu acabei de entrar no Santa Cruz, eu acabei de conhecer o Santa Cruz, né? Agora, o que nós vamos fazer aqui não tem milagre, não tem nada excepcional, espetacular, não. O futebol não é feito de coisa espetacular, não. O futebol é feito de verdade, de vontade, de coragem, entendeu? Então, se aqui tem gente disposta, que não serei eu, a falar a verdade, a ter coragem e de fazer a coisa séria, o futebol vai andar. O futebol é uma coisa relativamente simples, de coisas simples, e que no futebol é muito difícil. É chegar para uma torcida e falar assim, nós temos que reformar o nosso estádio. O estádio vai ser sempre ad eterno do Santa Cruz. Ele é um bem material. E esse estádio só interessa para o Santa Cruz. Ele é do Santa Cruz e será eternamente do Santa Cruz. O vestiário não é lugar de visitação. Eu estou dando exemplo, estádio de simplicidade. Vestiário não é lugar de política, é lugar do presidente frequentar, de quem paga a conta frequentar, de quem é que dirige frequentar. Não é sala de estar é camarote, para beber vinho, para beber uísque. São coisas muito simples. Agora precisa de coragem para fazer. Né? Olhar, o jogador tem que se sentir protegido, o treinador se sentir protegido, você dá respaldo. Então, quem acha que vai fazer alguma coisa espetacular aqui em Recife, não tem coisa espetacular. Eu vi o vestiário campeão, com estrela. Então, o recado que eu dou para a torcida é o seguinte, calma que vai dar certo. Então, são coisas, eu acabei de falar duas coisas aqui, que são absolutamente simples, é pagamento em dia. Não é fazer mirabolante, construir isso, construir aquilo. A torcida quer bola na rede, a torcida quer bola na casinha. Não é marketing, não é isso, não é aquilo. É a bola na casinha. A torcida quer ir para casa e tomar uma cerveja. Porque eu, como atleticano, sabia o que era o lanche do domingo quando ganhava e o lanche do domingo quando perdia, que era uma merda. É simples assim. Nós temos que dar o lanche para a torcida do Santa Cruz. Quando acabar o jogo, o cara ia alegre para casa, pode tomar a cerveja dele e ficar satisfeito e comentar o futebol. Como é que você tira um time de uma série, cara? A maior torcida de Pernambuco está sem jogar um ano. Isso é a morte. Quer dizer, para mim, para minha família, quando o brasileiro para de férias um mês, eu quase morro.
como torcedor, não é como cartola, não. Então não tem nada de espetacular, não. Vamos ver, vamos arrumar, vamos dar conselho, vai seguir, não sei. Eu não mando, não tenho contrato, não recebo dinheiro. Não sei. Porque quando eu mandei, eu fiz tudo que eu estou pregando aqui. Quando eu mandei sozinho, com uma baita diretoria, eu preguei tudo. Não construí nada. Fui para um estado de 23 mil pessoas. Saí do Mineirão. Mas que eu sabia que era o melhor para a minha torcida. E só por um detalhe, nós fizemos 98% de vitórias dentro da Independência como mandante. É isso. Então, aonde vai jogar, a torcida não me interessa. A torcida tem que sair da onde for jogar, com a vitória nas costas. Então, o futebol é simples assim. Ah, porque a SAF vai fazer, a SAF, então tá bom. Eu não quero como atleticano nada, eu quero ganhar. Isso é que eu quero. O que eu vim aqui falar com todo mundo, que eu vim reunir com a SAF, é o seguinte: vocês vão fazer malabarismo, foi feito lá no Vasco. Não vou citar outra porque eu não quero confusão. E não tem malabarismo, amigo. É salário em dia, respeito, ordem, hierarquia. Futebol é só isso. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.